qual você se identifica. Muito boa tarde. E a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, realizará sua terceira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª legislatura, agendada para ocorrer na sala de reuniões das comissões e por videoconferência, às 17 horas do dia 17 de maio de 2022, com a seguinte pauta: discussão e votação da ata da segunda reunião ordinária. Creio que Vossas Excelências já tenham recebido cópia da ata. Não havendo quem queira discutir em votação, os que concordarem permaneçam como se encontra, está aprovado. A ordem do dia. Antes eu faço o registro da presença da deputada Ana Campanholo, do deputado Dr. Vicente Caro Preso, deputado Altair Silva. Também registro aqui a presença do prefeito lá do município de Barra Bonita, no extremo oeste de Santa Catarina, prefeito Aguinaldo. Eu passo deputado Vicente Caro Preso. Boa tarde, deputada, boa tarde, deputados, as pessoas que nos ouvem. Eu tenho dois relatórios, deputado presidente. Vicente, só um minutinho, deputado Vicente. Eu acabei não percebendo, se encontra o deputado Fernando Krelin, de forma virtual. Está registrado sua presença. Obrigado, deputado Fernando. Pois não, deputado Vicente. Estão em meu poder dois projetos de lei para relatar, e passo a relatar agora, ler o voto do PL 0074.8/2019, de autoria da deputada Ana Campanholo, que, na sua ementa, proíbe o vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo no âmbito do Estado de Santa Catarina. Passo a ler o voto, presidente. A essa comissão cabe, de acordo com o artigo 144, inciso 3º, com o artigo 78, ambos do regimento interno, avaliar a medida quanto ao mérito e ao interesse público, consideradas as temáticas atinentes à sua competência. Diz o artigo 5º, inciso 6º da Constituição, aspas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, fecha aspas. A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais da humanidade, como afirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas, muitas vezes, o preconceito existe e se manifesta pela humilhação imposta àquele que é diferente. E no momento que é agredido devido à sua crença, ele tem seus direitos constitucionais e seus direitos humanos violados, sendo o direito de pensar, falar e escrever sem censuras ou restrições é o mais precioso privilégio dos cidadãos, conforme prevê também a nossa Carta Magna, mas não é absoluto, tendo limitações éticas e jurídicas. Como bem afirmou Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, aspas, os postulados da igualdade e da dignidade pessoal dos seres humanos constituem limitações externas à liberdade de expressão, que não pode e não deve ser exercida com o propósito subalterno de veicular práticas criminosas tendentes a fomentar e a estimular situações de intolerância e de ódio público, fecha aspas. Infelizmente, estamos vivendo um momento em que há uma falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Não se pode tolerar que a fé seja desrespeitada sem sofrer qualquer punição.
apesar de tal conduta já estar tipificada como crime em nosso ordenamento jurídico, artigo 208 do Código Penal. Nesse sentido, se estar tratando nessa Comissão de Educação, Cultura e Desporto da liberdade de divulgar o pensamento, a arte e o saber, do pluralismo de ideias, bem como do incentivo e da valorização de todas as formas de expressão cultural, a linhas B e C do inciso 5º e a linha A do inciso 25º do artigo 78 do Regimento da ALESC, observo que a medida visada pelo projeto de lei, ao instituir previamente uma censura à sátira aos personagens bíblicos e ou religiosos, forma de expressão artístico-cultural que acompanha a sociedade, há séculos não contraria o interesse público. Ante o exposto, voto com base nos artigos 87 e 144, inciso 3º do regimento interno, no âmbito dessa Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação com a emenda substitutiva global no mérito do projeto de lei 0074/2019. Muito bem. Deputado relator, deputado Vicente Carlos Preso, quero registrar aqui a presença também do deputado Ismael dos Santos. Em discussão, parecer deputado Vicente Carlos Preso ao projeto de lei 0074.8/2019, de autoria da deputada Ana Campagnolo. Presidente, gostaria de agradecer a relatoria do deputado Vicente. Apenas para esclarecer uma dúvida, ele não apresenta uma nova emenda, ele vota favorável à emenda substitutiva global que já existe e está apresentada pela deputada Paulinha, certo, deputado Vicente? Certo, obrigada. É isso, senhor presidente. Continua em discussão. Deputado Fernando. Só um instantinho, eu tenho que terminar a minha... Né? Foi feita uma emenda nova, deputado, eu posso lhe passar essa... Ótimo. O senhor apresenta, então, uma nova emenda que não é a da deputada Paulinha. Não. Eu não conheço o teor da sua emenda. Eu posso solicitar vista em mesa enquanto a gente vota os outros projetos? Tranquilo. Por favor. Obrigada. Vista em mesa, deputada Ana Campagnolo. O deputado pode fazer o relatório e voto, então, do projeto 226.6/2019. Sim, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, passo a ler o voto sobre o projeto 226 de 2019, de origem e autoria do deputado Ricardo Alba, que estabelece o sexo biológico como o único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas oficiais no estado de Santa Catarina. Passo a ler o voto, senhor presidente. Da análise dos autos no âmbito desta Comissão de Saúde, dessa Comissão de Educação, com enfoque nas disposições contidas nos artigos 79, inciso 1º e 144, inciso 3º, ambos do regimento interno, constato que a medida visada pelo projeto de lei 226.6/2019 atende ao interesse público. O projeto de lei em tela, de autoria do eminente e participativo deputado Ricardo Alba, reveste-se de vital importância para fazer emergir o debate contemporâneo sobre a participação de atletas transgêneros no esporte, sobretudo de alto rendimento. A discussão sobre a garantia de dar chances iguais aos competidores versus a garantia da imprevisibilidade dos resultados das competições deve ser definida como cláusula pétrea na discussão. É o esporte. A divisão de categorias por sexo masculino e feminino, cisgêneros, representa empecilhos quando não consegue englobar as pessoas cuja identidade de gênero independe daquela atribuída socialmente ao sexo biológico, ou seja, às pessoas trans, e que desejam fazer carreira no esporte de alto rendimento como qualquer outro atleta. É nesta equação de garantir os direitos fundamentais e respeito às pessoas e o equilíbrio competitivo nas práticas esportivas que as tensões no movimento esportivo acontecem.
Embora a comunidade esportiva nacional e internacional estarem envolvidas num debate contínuo sobre o tema, julgo de extrema importância a não interferência dos Estados nas questões esportivas, arremetendo para os órgãos nacionais e internacionais as definições de critérios, sejam eles laboratoriais ou físicos, ou ambos, nesse tema polêmico. Seria inadmissível, por exemplo, os diversos estados federados do Brasil terem legislações esportivas diferentes sobre esse assunto tão complexo. Elas devem seguir o expresso dos organismos esportivos nacionais e ou internacionais. A participação de atletas transgêneros no esporte é uma das discussões mais presentes no movimento esportivo, que tem usado a ciência como aliada para tentar encontrar uma equação que garanta a proteção de direitos fundamentais e mantenha o necessário equilíbrio esportivo. O esporte, como um fenômeno social, reflete muito de nossos costumes e até mesmo preconceitos, mas também pode ser um instrumento de transformação quando é capaz de absorver os anseios da sociedade e promover seu desenvolvimento. Isso significa que a dinâmica social está em mudança e há uma urgência em superar os padrões, nesse caso, o de gênero. E se a ciência carece de mais elementos, a diversidade é essencial para nutri-la. Como sempre, ao longo de sua história, com inúmeros episódios de enfrentamento ao preconceito e de promoção de uma sociedade cada vez menos exclusiva e que garanta o direito a todas as pessoas. A Constituição Federal, em seu artigo 217, em seu inciso 1º, é clara no sentido de dar autonomia às entidades desportivas quanto às organizações e funcionamento das práticas desportivas. Artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, com direito de cada um observados. Primeiro, a autonomia das entidades esportivas dirigentes e associações, quanto sua organização e funcionamento. É nessa equação de garantir os direitos fundamentais e respeito às pessoas e o equilíbrio competitivo nas práticas esportivas que as tensões no movimento esportivo acontecem. Por isso, o Comitê Olímpico Internacional, COI, de 2015, estabeleceu diretrizes sobre a participação de pessoas trans em competições oficiais. Ante o exposto, vez que atendido ao interesse público, voto, no âmbito desse colegiado, pela aprovação do projeto de lei 226/2019, com a emenda substitutiva global apresentada. Em discussão? Senhor presidente, eu também não conheço o teor da emenda, só que nesse caso, como o projeto não é meu, talvez eu pudesse pedir vista em gabinete, se os senhores não... É possível? Eu peço vistas também, senhor presidente. Concedida a vista ao deputado Fernando Crelin e deputada Ana Campagnolo. E passo em seguida ao deputado Altair Silva. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados, a todos os telespectadores e também os ouvintes da Rádio Digital. Eu tenho um projeto para relatar, que é o projeto de lei número 12.5 de 2022, que trata, que altera o anexo da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de declarar de utilidade pública estadual a APEX, Associação de Pais dos Escoteiros do município de Xanxerê. O autor é o deputado Gessé Lopes. E, analisando aqui os autos de todo os encaminhamentos do PL, do projeto de lei, constatou-se que toda a documentação está de acordo e atende todos os requisitos, inclusive no que converge ao interesse público, e por isso, no âmbito desta Comissão de Educação, Cultura e Desporto, opto pela aprovação ao projeto de lei número 12.5 de 2022.
Deputado Alter Silva, em discussão, parecer e voto ao projeto de lei 12.5/2022. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordarem permaneçam como se encontram. Está aprovado. Vossa Excelência mantém em vista... Senhor presidente, não, eu gostaria de devolver, mas gostaria apenas de conversar um pouco com o deputado Vicente. Nós temos, deputados, esse projeto tem uma emenda na CCJ, e agora nós temos uma emenda do deputado Vicente. Pelo regimento, ele volta para a CCJ, então. Sim. Para que passe a valer a emenda do deputado. Exato. Ok. Então, o projeto inicial, apenas para o conhecimento dos senhores deputados, era um projeto que vedava a liberação de dinheiro público para eventos que vilipendiassem exclusivamente a fé cristã. Como base nisso, como base para essa decisão, nós elencamos inclusive um episódio recente em Santa Catarina, que foi o vilipêndio de uma igreja católica na Lagoa da Conceição. Não sou católica, mas foi esse episódio que me motivou a apresentar o projeto. E também por causa por causa das inúmeras vezes em que nós vemos isso acontecer, em carnavais e em manifestações. Como nós já vimos, e os senhores também devem ter acompanhado na mídia, grandes eventos em São Paulo, em Santa Catarina, com objetos sagrados da Igreja Católica, como a imagem de Nossa Senhora, crucifixos sendo enfiados em orifícios do corpo. Então, como eu não tenho conhecimento de um grande número de situações como essas que acontecem contra as igrejas cristãs, contra outras igrejas, eu apresentei um projeto inicialmente para, como diz a emenda, proibir o vilipêndio à religião cristã. A deputada Paulinha apresentou uma emenda na CCJ que foi aprovada. Essa emenda vedava a liberação modificava, vedando a liberação de verbas públicas para contratação e financiamento de eventos que pratiquem esta mesma ofensa ou vilipêndio a qualquer sentimento religioso ou de crença. O deputado Vicente Caro Preto está fazendo uma emenda no seguinte sentido. O primeiro artigo dos projetos originais, tanto o meu quanto a emenda da deputada Paulinha, era assim: fica vedada a liberação de verbas para esse tipo de propósito, vilipendiar. O primeiro artigo da emenda substitutiva do deputado Vicente diz o seguinte: fica proibida a satirização, ridicularização de qualquer religião existente no estado de Santa Catarina. Eu não sei se o deputado se atentou a isso, mas o nosso projeto inicial, embora fosse um pouco ousado, era pouco ousado, porque apenas proibia o recurso público em eventos que satirizassem. A nova emenda do deputado proíbe a satirização e a ridicularização em si. Então, a pessoa não vai poder, por exemplo, fazer uma piada no Twitter dela, na internet, em qualquer outro evento, mesmo que não conste recurso público. É intencional essa abrangência que o senhor colocou no seu projeto? É esse o objetivo mesmo? Que a pessoa não possa, por exemplo, em qualquer outra situação, que o nosso projeto era apenas para proibir recurso público com esse propósito. O senhor aqui diz que fica proibida a satirização de qualquer religião em qualquer lugar do Estado, não apenas em um evento público. Essa é a dimensão que o senhor queria dar à sua emenda? Eu tenho essa dúvida. Porque, assim, constitucionalmente, eu e os deputados, a senhora, né, nós temos o direito a ter uma religião. Isso é algo... É a presença ignorada do Criador, né? A presença ignorada de Deus, que muitos dizem que não acreditam, mas quando estão numa situação ruim, a primeira coisa que eles chamam é ai, meu Deus do céu, né? É assim. Então, é algo humano, né? Esse sentimento. O que eu quis evoluir, né, no pensamento é que não adianta apenas querer achar que a religião cristã seja a única que possa merecer ou não merecer um vilipêndio, uma gozação, vamos dizer assim. Então, o meu sentido é porque, quando... Eu vou dar um exemplo só da história, né? Todos aqui estudaram a história e lembram-se das 9 cruzadas. Lembram? Sim. Ano de 1180, mais ou menos, os reis e papas da Europa mandaram para Jerusalém para proteger o espólio de Jesus Cristo, e nessa esteira eles formaram exércitos que se tornaram sanguinários e destruíram parte da fé islâmica, gerando uma série de problemas, e só depois da 9ª cruzada, isso decorridos 200 anos, é que parou. Esperava-se que assim parasse. O problema
de que o Islã não vale nada, quem vale é apenas a fé cristã. O que aconteceu? No ano de 2011, no dia 11 de setembro, botaram 3 aviões em cima do World Trade Center, né? E a coisa que aquele terrorista disse é que tinham sido mortos 3.000 cruzados. Ou seja, eles estavam vingando uma coisa que não para nunca, né? Ou seja, a perseguição e o fanatismo religioso, ele não pode ser motivo de um achincalhe, como esses erros primários foram cometidos durante a história da humanidade. Então, esse laudo, esse termo de médico, esse relatório foi no sentido, né, de proteger e seguir a Constituição, porque nenhuma religião merece ser vilipendiada. E os problemas acontecem, as guerras, os desentendimentos graves acontecem, em sua grande maioria, ou por política ou por religião. Então, foi nesse sentido que eu fiz o projeto. É um tema polêmico, a gente sabe, mas essa é a minha proposta. Senhor presidente, sim, estou de acordo com o senhor, tanto que nós já havíamos ampliado para todas as religiões, mesmo na emenda da deputada Paulinha. Não é nesse sentido que eu pergunto sobre o tamanho da amplitude desse seu artigo 1º, porque nós estamos proibindo, senhor deputado, que recurso público seja usado neste tipo de ação. O senhor está no artigo 1º proibindo a ação em si, independente de ter a ver com recurso público ou não. Então, nosso objetivo, por exemplo, é impedir que um determinado grupo político, uma determinada ONG, peça recurso público e faça uma passeata, uma manifestação, e no meio dessa manifestação faça vilipêndio contra os espíritas, contra qualquer outra religião, né? Contra os católicos, contra os evangélicos. O senhor não está mais falando aqui no seu projeto sobre eventos políticos ou eventos públicos. O senhor está falando que fica totalmente proibida a satirização e ridicularização de qualquer religião. E aí, no próximo parágrafo, entende-se como ofensa qualquer objeto vinculado a qualquer religião ou crença de forma desrespeitosa aos seus dogmas. A minha preocupação aqui é que o senhor deixou o meu projeto, o senhor aumentou ele de uma forma tão gigantesca que fica quase inviável uma religião combater a outra, ou falar a respeito da outra. Por exemplo, para os católicos, algumas práticas protestantes são hereges, e eles falam isso. Para os evangélicos, algumas práticas católicas são hereges, eles falam isso. Então, o que o senhor fez foi ampliar de tal forma esse conceito, ficou proibido satirização e ridicularização de qualquer religião, que é impossível pregar uma religião, porque quase todas elas vão ter que rebater as demais para existir. Então, por que você é católico? A pessoa vai responder, porque ela não é espírita, porque ela não é protestante, porque ela não é umbandista, e porque ela não é ateia. Para isso, ela terá que desconstruir a outra igreja. Imagina um debate numa rádio entre um espírita e um católico. O católico vai dizer, mas vocês rezam pelos mortos, vou agora ligar para minha tia que faleceu. Ele está satirizando a religião, mas é um debate. O outro pode responder, sim, e vocês que fazem um monte de estátua de barro e se ajoelham para essas estátuas, uns pedaços de pau que não vale nada. Entende? Pode ser entendido que qualquer coisa, inclusive um debate midiático, porque a expressão que o senhor colocou, eu achei que o senhor deu ao meu projeto uma dimensão que nem eu queria dar. O senhor proibiu totalmente vilipêndio e satirização de qualquer religião em qualquer contexto. E o nosso projeto era muito menor. Ele vedava apenas a aplicação de dinheiro público a esse propósito. Esta era mesmo a intenção do senhor? Proibir que se fizesse qualquer sátira? Eu continuo seguindo na tecla de que a satirização e a discussão em alto nível absolutamente é parte da crença de cada um, da crença de grupos. Assim são formadas as correntes religiosas, as orientações, inclusive, dentro de parte dessas crenças religiosas, com uma tendência mais evangélico-luterano, pentecostal, católico, enfim, as outras umbandistas, enfim. O que não dá, o que o projeto faz é justamente impedir o excesso. É lógico que a satirização não é uma crítica. Satirização é outra coisa. Satirização
uma análise perniciosa, provocativa, né? Não é um debate de alto nível. Por que eu sou evangélico luterano? Porque deixei de ser católico? Porque, enfim, todo mundo tem uma trajetória, vamos dizer, religiosa, né? Baseada em princípios, e os princípios geralmente são de fazer o bem para as pessoas e conviver mutuamente. Então, quando eu falo em crítica, é uma coisa, né? Ou seja, eu não toquei o assunto crítica. Crítica pode existir em qualquer parte. Agora, o que não pode é aquele teor que a senhora sugeriu fazer o projeto, né? Que é aquela coisa que estimula a violência, estimula o retrucar, né? Então, esse foi o... Excelente, senhor presidente. Eu só queria mesmo entender se esse era o propósito do deputado. Muito obrigada. Inclusive, voto favorável. Ok. Então, devolvido vista em mesa a deputada Ana Paula, em discussão. Não havendo que ele queira discutir, em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de Lei 0074.8/2019. Palavra livre. Não havendo quem queira fazê-lo, então está encerrada a presente reunião. Muito obrigado pela presença de todos.